Agora o que que a gente vai fazer? Nessa parte de baixo aqui, nós vamos colocar uma table control. Então vamos lá. Vamos entrar na tela. Vamos aqui em Layout. E vamos colocar aqui a Table Control, certo? Aqui a gente tem essa possibilidade de fazer a Table Control pelo Wizard. Porém, se a gente fizer isso, a gente acaba não entendendo exatamente como ele funciona. Então o que a gente vai fazer é passo a passo, de uma forma mais, digamos, entendendo o que exatamente estamos fazendo. Legal? Então vamos colocar aqui Table Control. E aqui está a nossa Table Control. É muito importante prestar atenção no nome dela. Então vamos colocar o nome aqui, TC de Table Control, Zombie. Certo? Vamos salvar. Aqui ele vai ficar rosinha porque faltam campos aqui. Então, antes da gente começar a completar com campos, vamos copiar aqui o nome dela, vamos fechar a tela. Vamos aqui na parte de declaração, e aqui a gente vai fazer uma declaração um pouquinho diferente. Control Type. Então, nossa Table Control está na tela 100. E para a gente declarar ela, nós utilizamos este comando aqui, controls, tal. Para a gente fazer, por exemplo, utilizando um módulo pool, para a gente declarar, no caso, uma tab strip, nós também utilizaríamos esse comando, diferente daquele comando que a gente utilizou para fazer a tab strip no report sem módulo pool. Certo? Importante este link aqui, ó. Você tem que indicar a tela certa onde está a Table Control. Legal? Então vamos voltar na tela, Layout. E aqui vamos fazer o seguinte. A nossa Table Control, ela precisa ter vários campinhos, que são as colunas, referente aos campos da nossa tabela. Então vamos utilizar esse ícone aqui do Dictionary e vamos colocar a nossa tabela, que no caso é essa aqui, ó. Percebam que já tem o cadeadinho aqui, tá vendo? Por quê? Porque nós já utilizamos este campo aqui. Então, como numa mesma tela não pode ter elementos com o mesmo nome, a gente vai ter que criar outro tipo de vinculação. Então vamos sair daqui, vamos no início do programa e vamos declarar aqui. Colocar esse nome grande mesmo, não vai ter problema. Então, o que a gente fez? Declarou aqui uma estrutura global da nossa tabela. Vamos ativar. Vamos voltar na tela. Vamos aqui de novo. E aqui, o que a gente vai fazer? Tá vendo esse get from program? Nós vamos pegar uma estrutura do programa ativo. E aqui
Aqui, ó. É que aqui a gente não consegue estender a coluna. Mas é aquela estrutura que a gente criou, tá vendo? Então vamos utilizar ela para fazer essa referência na linha. Vamos confirmar. Ele vai ficar aqui. É só a gente tacar ele na área rosa. Legal. A gente não conseguiu perceber aqui a divisão das colunas, porque quando a gente coloca uma table control, algumas propriedades dela acabam ficando desativadas. Vamos dar um duplo clique aqui no canto superior direito para pegar essa telinha de objetos. E aqui tem algumas coisas bem legais. Vamos colocar aqui, ó, separators vertical e horizontal. Olha que bacana. Já muda bastante. E vamos colocar aqui a table control, ela tem inteligência quando a gente vincula direto de um objeto do repositório e já trazer os títulos da coluna. Da forma que a gente fez, como a gente já utilizou essa estrutura aqui, utilizando assim, exatamente assim, a gente acaba perdendo essa funcionalidade. Não é que a gente perde essa funcionalidade, mas no caso ela entra em conflito porque nós teríamos o mesmo nome do campo aqui e aqui. Porém, isso pode não ser um problema. No caso aqui, neste exemplo que a gente está fazendo, no caso, nós provavelmente adotaríamos a questão de fazer aquela subscreen em vez de fazer dessa forma. Por quê? Porque aí nós teríamos na nossa linha da table control, em vez de utilizar o GW, utilizar a própria estrutura do repositório. E ele já traria para a gente aqui o nosso... Quer ver, ó? Vamos ver. Esse aqui é o nome. Mandante, a gente não precisa do mandante. Então, a gente vai complementando o nome aqui. Aqui é registro de zumbi. O nome. Idade. Na verdade, não precisa colocar tel. Hash. Aqui a gente já pode alterar no tipo, colocar a própria coluna aqui como listbox. E aqui também no vírus type. Legal, telefone, nome.
nós vamos colocar aqui, no caso, neste caso aqui, a gente vai fazer as duas modificações. Modificar o registro direto da tabela, para a gente começar a entender como é que a gente faz essa modificação aqui. Legal? Então, vamos verificar a sintaxe. E quando a gente verificar a sintaxe, ele vai dar um problema. O que ele vai falar? Não existe um loop e end loop. Aqui a gente precisa agora prestar bem atenção. Quando a gente tem table control, este carinha aqui, nós precisamos declarar algumas coisas no fluxo de tela para que o compilador entenda o que e como a gente quer tratar. Nós temos algumas formas de fazer isso quando a gente usa table control. No nosso caso, nós vamos fazer de algumas formas. Na verdade, a gente vai procurar fazer de todas as formas para vocês não se assustarem quando pegarem qualquer uma dessas formas. A primeira delas é a seguinte: loop. Vamos colocar aqui e o loop precisa estar nos dois tanto no PIBO quanto no PAI. Vamos verificar a sintaxe e vamos ativar. Eu vou olhar na hierarquia aqui para me certificar que está tudo ativado, certo? E vou vir aqui na raiz e vou processar. Olha que legal. Esse carinha aqui pode vir até um pouquinho mais para cá, certo? Na verdade, esta table control, ela pode vir até aqui. Então, aqui, como é que a gente faria? Isso aqui seria para provavelmente um cadastro em massa. Então, o cara vai fazendo e ele vai imputando os dados aqui. Diferente da gente colocar aqui para ele inserir, vamos fazer de uma forma automática. Por exemplo, o cara vai dando Enter. Quando chegar aqui, no último Enter, ou seja, não tem mais para onde, não teriam campos novos, ele pergunta se a gente quer inserir e ele blup, insere aqui. Legal? Assim a gente vai explorando todas essas questões de exibição de tela, de controle de campo. Então, vamos lá. A gente colocou esse carinha aqui. Ele está exibindo as linhas, porém não está exibindo dado nenhum. Então vamos começar fazendo a primeira parte, que é inserindo os registros aqui, certo? Quando chegar no último, a gente insere na linha. Legal? Como a gente está falando de tabela, nós inevitavelmente precisaremos de uma tabelinha. Então, eu vou criar aqui uma tabelinha referente à mesma estrutura que nós estamos utilizando na table control, certo? Para fazer essa referência. Então, global table, type standard table, é essa estrutura. Legal? Bacana. Então, como a gente vai fazer? Na tela, a gente colocou um comando que é o seguinte. Quando a gente dá um Enter, ele muda para o step seguinte, ou seja, para o próximo campo. Então, a gente tem a lógica aqui. Só que o que acontece? Ele não pode ficar mudando de campo sem que este campo esteja preenchido. Porque senão, quando ele chegar no último campo, ele vai inserir um registro vazio. No caso, a gente vai procurar que todos os campos estejam preenchidos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é assim. Quando ele der o Enter, a gente vai utilizar esse get cursor field.
para pegar qual que é o campo na qual está o cursor. E a gente colocou esse value aqui para saber o valor que está no cursor. Então, o que a gente vai fazer? If L value is initial and if. Se ele estiver vazio, ele não vai mudar e vai ainda exibir uma mensagem para o caboclo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar um exit para ele. Nós podemos também colocar isso aqui, ó, return. O que é esse comando return? O comando exit, ele funciona assim. Se a gente tem um loop, end loop, e a gente coloca um comando exit, ele sai do loop, ele sai dessa iteração aqui, ó. Ele sai daqui. E vem, continua o cursor. Se a gente colocar um return aqui, ele vai parar e vai para o último ponto dessa encapsulação, para realmente ir embora. Então, como a gente quer exatamente isso, que ele pare tudo que está fazendo e vá embora, o return é a melhor solução. Mas nesse caso, o exit funcionaria. Por quê? Porque como ele não está em nenhum loop, nenhum do and do, alguma coisa assim, ele vai sair e vai acabar indo embora. Nesse caso, daria na mesma. Porém, fica mais... dá a noção de entender mais o que está fazendo. Quando você coloca este comando aqui, que você quer dizer exatamente para ele ir embora para sempre e nunca mais voltar. E vamos colocar uma mensage, certo? Neste caso aqui, como a gente já está começando a ficar mais espertinho, vamos utilizar o nosso grupo de mensagem. Vamos aqui na raiz, vamos colocar aqui message id, y, mapfox, class, mclass. Deixa eu ver qual que é o nome que a gente deu. 91, SC91, para a gente navegar até lá. YBapfox, mclass 2. Vamos aqui na raiz. Então, a minha classe de mensagem é o final 2, que é o meu ID. Certo? E vou voltar aqui. Só para vocês não se perderem, vou voltar aqui na tela. No user command. No step next. E aqui na mensagem a gente coloca um S. Eu não sei exatamente qual que é a mensagem que a gente tem. Então a gente dá um duplo clique aqui. Ele não tem esse cara. Vamos utilizar esse 6 aqui, ó. 6. Display like warning. Então, como a gente quer que ele simplesmente mande uma mensagem, só que a gente não quer que ela seja tipo warning, que ele precisa de um enter para continuar, ou tipo erro, a gente manda tipo S de sucesso, só que amarelinha. Quer ver, ó? Eu vou colocar a mensagem. Warning. Deixa eu criar a mensagem aqui. Vamos salvar. Vamos voltar. Sair da edição. Ativei. Vamos executar. Então, se eu der um Enter aqui, por exemplo, olha o que aconteceu. Ele fechou todos os campos da tela. Todos os campos tiveram os seus inputs desabilitados. Ele exibiu a mensagem. E para você continuar, você precisa dar um Enter. Então, a mensagem de warning em módulo e pool, ela é diferente do warning
no report sem módulo pull. Da mesma forma que a mensagem de erro no módulo pull tem um comportamento diferente do que o erro no report. Vamos colocar essa mensagem de erro aqui para ver o comportamento. Olha que legal. Essa aqui é o pior. Ele fechou o campo por ter dado um erro. E o que acontece? Quando a gente... Deixa eu dar um duplo clique. Aqui, ó. Olha, ele fechou o campo. E quando a gente dá um Enter para tentar sair, o que acontece? Ele dá o user command ent, que é o que a gente definiu quando a gente dá um Enter. Cai de novo lá. E cai de novo nessa mensagem. Então ele está em loop. Se a gente não colocar um user command diferente, tipo alguma coisa aqui, por exemplo, aí ele sai. Então, cada mensagem tem uma tratativa diferente. Neste caso aqui, as duas, tanto a warning como a erro, elas fecham a tela. Só que a warning era um pouco mais inteligente que o erro, porque ele para na mensagem e esperando o enter. Quando a gente coloca erro, ele dá a mensagem de erro e volta para a tela. E qual que é a diferença? Quando a gente dá o enter no warning, ele sai e espera o próximo user command. O erro não. Ele já lança ele, e se você der um enter de novo, como é assim que está estruturado aqui, ele acaba dando erro. Então vocês percebam que as mensagens elas têm resultados diferentes dependendo de onde ela está sendo utilizada. Então aqui o melhor para a gente, no caso, não é exibir nem como erro nem como warning, mas como sucesso para ele não travar a tela. Só que a gente vai colocar esse display like para que ele apareça como warning, porque se aparecer como sucesso é estranho, não é uma mensagem de sucesso, é uma mensagem de aviso mesmo. Só que a gente quer tirar essa característica de warning aqui. Então, vamos ver como é que fica. Ativei. Então você dá o enter. Olha que legal, ele não travou o campo, não travou nada da tela, tá tudo igual. E mandou a mensagem de warning pra gente. Isso evita ficar batendo vários enters no teclado para sair da tela e continuar a edição. Legal? Então, ele vai precisar ter valor em todos os carinhas para conseguir efetivar aqui. Então, por exemplo, vamos pegar o primeiro. Legal. Roberto Carlos. Enter. Ó, que inteligente que está ficando o nosso programa. Zombitel. 4123 9414. A idade, 122 anos. Tá vendo que ele já formatou esse carinha aqui? Isso aqui, internamente, no campo de data, tem uma máscara. Deixa eu ver se eu consigo pegar o domínio DATS. Esse cara não tem uma rotina de conversão. Ele é nativo deste elemento, né? Quer dizer, é uma conversão que ela é tão básica e tão visceral de qualquer codificação, de qualquer sistema de TI, que ele tem no próprio kernel, ele já faz essa conversão de algum jeito aí. Então, Enter. Qual que é o tipo de zumbi? Resident Evil. Escolaridade. Mais louco que o Batman. E o Virus Type. Vamos colocar o T-Demon. Então, qual que é a ideia? Quando não houver mais campo para ele voltar, aqui a gente tem um erro que a gente precisa corrigir. Então, quando não houver mais campo para ele voltar, ele vai exibir para a gente um pop-up aqui, ó. Deseja inserir este safadinho. Se a gente confirmar, ele manda o registro. Legal? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem essa tratativa. Quando for o primeiro campo, move o field para o segundo. Quando for o segundo, move para o terceiro. E quando for o penúltimo, move para o último. E a gente coloca aqui um n de quando for o último. Para ele ter uma tratativa do quê?
de chamar esse pop-up. Legal. Aqui a gente tem algumas formas de fazer isso. Existem várias funções que já existem no sistema SAP que fazem esse tipo de coisa. Então vamos lá. /O EC37. Então digamos que a gente precisa de um pop-up de confirmação. Então a gente coloca asterisco pop-up, asterisco conf. Ou seja, nós vamos procurar uma string, um nome de função que tenha alguma coisa, pop-up, alguma coisa, conf, alguma coisa. Vamos, ou a gente marca aqui no Mesh Code, ou dá um F4. E vamos ver o que ele trouxe. Caramba, trouxe bastante coisa. Quer ver uma coisa legal? Asterisco Batman, asterisco. Eu não sei se tem no Minisap. Olha que legal. Tem funções do Batman, cara. Olha que louco. Na verdade não é. Na verdade é uma junção de alguma definição aqui, mas ficou legal, né? Então vamos voltar lá. Aqui, ó. Pop-up to confirm. Vamos procurar. Vamos tentar isso aqui. F8. Aqui ele tem todos esses parâmetros aqui. Title bar. Vixe, nem sei o que é essa. Já é sim, em alemão. É nein. Não. Olha, tem outro botão aqui, ó. Aqui, ó, Start Column, Start Row, que é a exibição. Quick Info. Legal, vamos dar um Execute. Olha que bacana. Você é mais louco que o Batman? Sim? Não? Cancel. Bacana. Ó, achamos a função. Então, vira e mexe, a gente tem que entrar na EC37 para procurar uma função que nos dê algum resultado que ela já existe. Então, olha que bacana. Essa função está criada aqui. E a gente não precisa refazer essa questão de criar uma tela, criar todos esses parâmetros de exibição, de confirmação. Já está pronto. Então, vamos utilizar. Vamos aqui em Pattern, colocar a função, Enter. Ele trouxe tudo isso aqui. Tudo que está comentado aqui é opcional. No caso, a gente pode colocar. Esse cara, eu não sei o que ele é. Vamos ver. Aviso. Text question. Inserir registro. Primeiro botão. Aqui, ó. O primeiro botão ele já colocou aquela questão de colocar o hardcode e a tradução. Então, se ele não tiver a tradução, ele vai acabar traduzindo o hardcode. No nosso caso, a gente não precisa se preocupar com isso agora, porque não é nem o objetivo dessa aula. Então, sim. Segundo botão. Não. Olha que bacana. Icon button. A gente consegue definir um ícone para este botão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. SC16. Ops, errei. Barra SC16. Icon. Vamos colocar um icon bonitinho aqui. Icon checked. Pode ser esse aqui. Icon button 2. Vou colocar um xizinho. Default button é o botão que vai estar marcado. Vai ser o primeiro. Esse default button seria o set cursor. Ou seja, o cursor estará no botão já marcado, né?
como se a gente tivesse colocado navegando pelo tab. Ele chega no botão, que daí a gente só dá um Enter e ele avança. Isso aqui é importante porque muitas vezes o pessoal vai na fúria assim, vai apertando Enter, e a gente colocaria, por exemplo, na opção de cancelar. Isso aqui evitaria algum problema do cara. Display, mostrar o botão de cancel. Vamos, na verdade não precisa, né? Porque é sim ou não. Então não precisa. Define, não sei o que é isso. Aqui isso é importante. Ele vai começar da coluna 25 e da linha 6. Pop-up type. Esses carinhas também não. E aqui é importante. A gente vai. Esse tables, eu não sei porque que é, também não vai. Vamos sempre, assim, sempre que a gente está usando função, por via de regra, isso aqui é importante porque senão, se acontecer algum exception, ele vai dar um dump no seu código. Sempre utiliza o Sempre utilize o exception. Se você não quiser tratar exatamente as opções, coloca esse aqui, ó, pelo menos o others, para evitar que dê dump o seu código. E o answer, vamos colocar aqui, deixa eu só ver o tipo do answer, porque se a gente declarar um tipo desses dados que estão entrando e saindo, e não for o tipo que ele espera, ele vai resultar num dump. Olha aqui, ó. Exportando, value, answer, não tem type. Logo, a gente pode colocar uma variável de caractere que ele não vai dar problema. Tá vendo? Ó, ele só colocou o answer aqui e não colocou tipo. Então, virou um tipo genérico. Então, a gente pode vir aqui. Answer. Ele é um type C mesmo, que a gente já viu. Então, vamos colocar um case. Na verdade, um if, né? Ou, diferente, vamos colocar um check. Check. Answer, diferente de A. Por que diferente de A? No caso, vamos fazer uma verificação aqui. Só para ver qual que é a resposta desse cara. Tipo de registro, nome. Ops. Olha que legal. Inserir registro. Sim, não, cancel. A gente pediu para ele não exibir o cancel, né? Então, cancel. Deixa eu dar um F. Deixa eu ver aqui. Ah, olha aqui. Display cancel button. Default X. Se a gente olhar aqui na importação, display cancel button, ele já tem um valor default que a própria função vai exibir. Se a gente der um F8 aqui, ó, esses valores default, ele já preenche aqui. Então, se a gente não passar nada para este cara, o que que acontece? Ele vai pegar o valor default. No caso, a gente não quer que ele exiba o valor de cancel, porque não faz sentido. Se existe um botão de não, ele tem a mesma funcionalidade de cancelar. Então, a gente pega aqui, coloca space. Vamos marcar aqui, F8. Opa, parou aqui. F8. Ó, inserir, sim, não. Vamos colocar não. Qual que é o... Olha, o answer dele é 2. Vamos colocar de novo aqui, sim.
Opa, peraí. Sim. E é 1. Então, o check tem que ser check answer igual a 1. Bacana. Então, se o cara aceitou isso, o que a gente vai fazer? Ops. Deixa eu não estar em tables aqui. A gente não colocou esse carinha aqui em tables. Ou seja, a estrutura não existia. Vamos voltar aqui. Beleza. Deu certo. Legal. Vamos colocar um check aqui. Vamos debugar. Inserir registro. Sim. O check answer igual a 1. Então, ele permite passar. E vai appendar na nossa tabelinha. Ó. Legal, né? Vou dar um F8 e... Caraca! A gente appendou a tabelinha, só que não apareceu aqui. Por quê? Porque não ia aparecer mesmo. Olha como é que ele funciona. Vou dar um /h aqui. Ele vai ficar nesse... Ó, depois do PAI, que é onde acontece os eventos, qualquer evento que acontece na tela, ele vai ficar nesse loop, que são as linhas que estão visíveis na table control. Depois ele vai para o user command. Depois de tratar, ele volta aqui. Faz aquela verificação dos campos e... Ó, ele fica dando loop and loop no controle da table control. Se a gente clicar aqui, a nossa table control, na verdade, ela é uma estrutura complexa. Tá vendo que ele veio para cá? Ou seja, ele é um objeto de dados. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter algumas informações. A primeira, ó, ele é uma estrutura. E tem valores. Então, coluna fixada, linhas, a primeira linha, a linha que ele está no momento e alguns outros dados. Neste campo aqui, calls, que são as colunas, na verdade ele é uma tabelinha. Se a gente clicar aqui em calls, ele vai exibir o número, os dados para cada coluna. Então, para a coluna 1, a gente tem o nome dele e os atributos de tela, certo? E assim por diante. Então, na table control, a gente consegue setar, por exemplo, se a coluna, se o campo em específico ele está editado ou não, se ele tem algumas questões assim, e tudo isso, certo? A gente vai brincar bastante com essas opções também na table control. Mas o que eu queria te mostrar é o seguinte, ele está fazendo esse loop no controle, mas ele não está movendo nenhum dado para efetivamente aparecer no controle. Então vou dar um F8, voltar aqui, vou na tela, e como é que a gente faz para esse dado efetivamente ser movido para cá? Vamos colocar um module aqui dentro, move data. Vamos criar ele. Vamos criar no programa principal. E olha que simples. Clear. A gente limpou a estruturazinha que está no tables lá declarada, porque essa estrutura... Opa, errei. Table. Porque essa, na verdade, essa estrutura aqui é que foi feita para colocar os campos na table control. Então, a table control está esperando que os campos dessa estrutura estejam preenchidos para aparecer lá.
Então, eu vou dar um clear aqui e um read table. Into index olha que interessante. A gente vai limpar sempre a estrutura para evitar a sujeira. A gente vai dar um read table nesta tabelinha aqui, dentro da estrutura, que representa a linha da table control, index, ou seja, na linha da table control current line. Vamos ativar tudo aqui. Deixa eu ver se a gente vai... Ó, vamos colocar um breakpoint aqui, ó. Eu voltei na tela. Ah, aqui ele não deixa... Então, ele, nessa versão do Minisap, ele não deixa a gente colocar breakpoint aqui, ó. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui dentro. Vamos na raiz, F8. Então, olha o que ele fez. Quando ele parou aqui, o current line é igual a 1. Só que o read table vai dar 4 porque a tabelinha aqui está vazia. Ele vai ficar fazendo esse loop aqui por todas as linhas que aparecem que são visíveis na tela. Certo? Ó, isso aqui é uma table control. Então, no programa de programas, ele vai fazer um loop aqui, ó, nessas linhas e parou. Da mesma forma que ele vai fazer um loop nas linhas que estão visíveis lá na nossa tela. Eu vou dar um F8 aqui, sair desse carinha. E o que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos complementar os dados aqui. Inserir registro, beleza. Ó que legal. Por quê? Eu vou dar um /h. Vou dar um F6. Aqui ele vai ficar um tempinho. F6. Module user command. Voltou, voltou. Ó, o primeiro loop aqui, quando ele entrar aqui, a nossa tabelinha tem um registro. Ele vai dar um read table nela, jogando na estrutura de campos que representa a linha da table control, e vai ler index current line, ou seja, index 1. Leu, sai sobre C igual a 0, porque realmente existe uma linha. E se a gente olhar a estrutura, ela está inteirinha preenchida. Então, o que ele vai fazer? Vai mover todos esses dados para a linha da table control. F8, está aqui, ó. Certo? Só que a gente não pode fazer isso aqui. Dá um Enter aqui de novo e... Isso aqui não pode porque o registro tem que ser... Ele tem que ser único. Mas olha que interessante. Ele não converteu este carinha aqui. Diferente daqui, que também está errado essa conversão, a gente vai acertar. Ele não mostrou a máscara da conversão para a gente. Então aqui a gente tem várias coisas para acertar. A primeira é quando a gente der o Enter aqui, ele apagar tudo e voltar para essa primeira linha. E depois essas outras correções. Então vamos lá. Primeiro a gente vai tratar para ele voltar a linha. Vamos lá, então ele deu a função aqui, fez tudo certinho, ele vai dar um clear aonde? Na estrutura onde estão aqueles campos lá. Só isso. E vai setar o gField para o primeiro da listagem. Pronto, só isso aqui resolve. Então, limpou a estrutura de campos da tela onde a gente está imputando os dados e marcou para ser esse carinha aqui, ó. Legal? Vamos ver se funciona. F8. Ó, limpou tudo e voltou o campo para cá. Então perceba que a gente tem um controle bem
legal no que diz respeito a esse input de dados aqui. Bacana. Agora vamos dar uma olhada aqui. Por que ele está alterando este... Por que ele está se perdendo aqui? Vamos lá. F1, entro na marreta, vou estar olhando os dados aqui, vou no domínio e vou no na nossa rotina de conversão, na nossa máscara. Vamos ver aqui. Ele está dando erro no output, que é para onde ele exibe para a gente. Ah, eu já até sei o que é, quer ver? Eu vou colocar o valor aqui. Ele vai passar a primeira vez a gente sabe que dá certo, dei um F8. E vou dar um Enter de novo. Quando eu dou um Enter de novo, olha o que ele faz. Ele vai refazer a máscara. Só que a máscara não deveria dar erro. Ah, peraí. Entendi. Então, o erro não está no output. Eu acho que o erro está no input, talvez. Vamos ver. Vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, ele passa primeiro no input. Interessante. Aqui tem, na verdade, um erro é um erro de programação. O que acontece? O nosso campo interno, no qual ele vai efetivamente estar dentro do compilador, do ABAP, para gravar na tabela e ficar no banco de dados, ele é um shard 11, certo? Porque o tamanho do campo tem 11 caracteres. Esses parâmetros aqui, ó, ponto, ponto, ponto e traço, eles não vão ser gravados no banco de dados porque são registros que não fazem sentido você gravar, você perder banco de dados para gravar esse tipo de registro. Só que a lógica que eu fiz aqui, ela foi uma lógica feita de uma forma burra. Por quê? Quando eu movi do input para output, como o output tem 11 caracteres e o input ele tem 14, ele truncou a string aqui. Ou seja, o que coube, coube, o que não coube, paciência. E o 10 aqui foi pro saco. Então, a gente precisa mudar essa lógica aqui, ó. Legal? Então, vamos mudar essa lógica, porque essa lógica foi feita de uma forma burra. Vamos lá. Deixa eu dar um F1 no campo. Vou olhar na marretinha. Vou olhar aqui, elemento de dados, domínio. Tal. Vou olhar aqui nesse input. E como é que a gente vai fazer? Muito simples. Primeiro eu vou colocar um L output type char 200, não, char 100. Para não ter problema com espaço. Eu poderia colocar char 14 no caso, mas só para a gente garantir. Aí eu vou mover o input para esse L output, para não ocorrer o truncamento da string. Então ele vai mover o input para um campo que é bem maior que ele. Eu vou fazer tudo isso aqui, ó. Tal. Vou fazer tudo que eu preciso com o output. E depois o output final, que tem 11 caracteres, vai ser truncado mesmo com esse L output. Mas ele já vai estar limpinho e não vai dar problema. Certo? Vou colocar aqui. Voltar. Então, quer ver, ó? Olha que legal. Olha, já deu certo. Deu certo mesmo? Ah, olha que interessante. Perceba que a linha do código está em cima do comentário.
A gente não consegue colocar um breakpoint aqui. Então o que acontece? O programa ABAP ele funciona com versionamentos de compilação. Como a gente já estava num programa executando, ele está ativo em um ID de compilação. Como a gente mexeu no código, ele gerou um outro ID, que não é o mesmo do que está em execução no programa. Então o source mudou, só que ele ainda acha que está no código antigo. Então para a gente atualizar isso aqui, a gente tem que sair, voltar, e aí está atualizadinho. E aí ele vai dar o breakpoint no lugar certo. Então que bacana. Dá um enter aqui. Ó, o output ele é maior, então ele consegue absorver tudo. A gente fez toda a tratativa no output e depois moveu para o output de verdade, que tem o char de 11 e vai direitinho. E agora ele não perde mais. Maravilha, resolvido. Agora a gente tem que entender por que ele não executou nesse carinha aqui. Legal? Vamos voltar aqui, vamos na tela 100, vamos no layout. Nesse registro aqui, olha que bacana. Tem o convx, ou seja, rotina de conversão. Eu não lembro qual que é o nome da rotina de conversão, deixa eu só pegar aqui. Zureg. Vamos colocar aqui, este viadinho. Vamos ativar. E vamos executar aqui, vou na raiz. Mesma coisa. Ah, olha que bacana, cara. Ele colocou aqui. Só que o que acontece? Este campo aqui, a gente vai poder alterar. Bom, vamos deixar para a gente alterar tudo. Certo? Legal. Então, a gente vai colocar aqui o comando salvar, para ele salvar esses dados. Então, voltar. Call screen 100. User command. Então, só uma dica aqui. A gente colocou esse loop da with control antes do module user command. Por quê? Para ele tratar todos os dados da table control antes de realmente efetivar. Porque se a gente tivesse colocado assim, por exemplo, ele ia salvar, por exemplo, no banco de dados, e depois ia fazer algum tratamento na table control, o que poderia gerar um erro bem grave. Então vamos aqui. Já temos o when save aqui. Vamos criar esse fofinho. Esse aqui é um programa excelente para fazer o lay repetition. Então vamos gravar no banco de dados. A gente tem algumas formas de gravar no banco de dados. Eu estou pensando em qual seria melhor. Então vamos lá, nossa estrutura aqui está fazendo uma referência direta com o banco de dados. Então o que a gente tem que fazer é, vamos colocar aqui modify from table
Deixa eu ver se tem alguma de... Então, o comando modify. O que o comando modify faz? Quando a gente dá esse comando modify, ele vai na tabela, vê qual que é a chave. Se não existe essa chave na tabela, ele dá um insert. Se existe a chave na tabela, ele dá um modify, ou seja, ele atualiza os outros campos. Então, esse comando modify ele já faz essa questão. Então, se não tem a chave, ele dá um insert. Se tem a chave, ele dá um update. Tudo num único comando. Esse comando aqui, na verdade, ele não é um comando muito bom. Por quê? Porque ele pode mascarar algum erro. Muitas vezes a gente pode ter algum erro no programa que mude a chave ou que mude os dados. E isso a gente, na verdade, quer que ele dê pra gente um erro. Ou um dump de chave duplicada ou alguma coisa assim. Quando a gente coloca esse cara, ele dá uma mascarada nisso e pode gerar alguns erros. Mas nesse caso a gente não tem muito problema com isso. Mas e é um comando que tem certa utilidade. A gente tem que estar sempre tomando cuidado com ele. Aí eu coloquei mais uma mensagem e ativei. Então ele vai gravar. Só que quando a gente executar o programa pela primeira vez, na verdade, vamos fazer o seguinte. Não. Vamos deixar aqui assim por enquanto. Quando ele executar pela primeira vez, o que ele vai fazer? Ele não vai trazer nenhum dado, porque essa tabelinha aqui, ela vai estar vazia. Então, vamos colocar um module aqui. Module get data. Get data. Então, if is initial and if. Deixa eu ativar tudo aqui. Vamos executar. Deixa eu colocar. Legal. Vou salvar. Dados salvos com sucesso. Vou voltar e vou executar de novo. Aqui, ó. Já trouxe este safadinho aqui. Certo? Bacana. Legal. Então, este botão de mais aqui a gente não precisa. Esse botão de lixo, a gente vai tirar ele e vai colocar aqui embaixo. Então, vamos aqui em status GUI e vamos fazer a seguinte alteração. Vamos embora com esses carinhas. Aqui a gente vai colocar o botão de modificar. Então, modify, vamos achar o botão lápis, change. Aqui, ó, icon change. Vamos colocar qualquer atalho. Vamos colocar aqui o botão modificar, certo? Vamos salvar. Vamos na nossa tela em layout. Aqui a gente baixa um pouquinho. Ah, na verdade, aqui a gente tem algumas formas de fazer. Vamos fazer o seguinte. Digamos que aqui a gente queira deletar o registro daqui. Vamos aqui em button, push button, vamos colocar aqui. Plup. Vamos colocar aqui o nome do botão, vamos colocar G button del, certo? O texto a gente vai colocar um ícone que é o trash. Ops, não tem trash. Del, erase, ícone delete. Tran. E vamos dar um duplo clique nele e vamos colocar a opção del underline line. Vamos colocar aqui em vez do G button del, vamos colocar G underline del underline line. Para ficar o mesmo que o saiu com.
Bacana, vamos voltar aqui. Vamos declarar... Não, na verdade, a gente nem precisa declarar esse cara. A gente não precisa declarar esse cara, ele pode existir somente na tela. Deixa eu ativar tudo aqui. Opa, sair da edição. E vou executar. Olha que legal, olha que bacaninha. Fica bonitinho, né? Só que ele não precisava mostrar a lixeirinha em todas as linhas. Ele podia esconder, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro a gente vai tratar o botão del. Depois a gente vai esconder o botão quando não tiver linha para não ficar essa coisinha feia. E mais uma coisinha, a gente vem aqui em layout e vamos subir a table control para não ficar esse espaço em branco que fica feio pra caramba. Vamos maximizar aqui. Beleza. Então vamos tratar os user comments dessa tela. Vem del. É del line, né? Del line. Legal. Vamos colocar aqui pool. Então, quando ele clicar no botão del, ele vai cair ali. Só que a gente precisa saber qual a linha que ele clicou. Olha que legal. Get cursor line L line. Ele vai trazer pra gente a linha que ele foi clicado. Vamos fazer o seguinte. Delete. Só isso. Então ele vai matar a linha da table control. Aqui eu já vou deixar um indicativo aqui que tem um erro aqui. Certo? Vou deixar um indicativo. Por quê? Eu vou explicar isso para vocês depois. Aqui, para explicar isso aqui, a gente precisa ter bastante registros lá na table control. Certo? Mas, por enquanto, tá show. Então, ele vai deletar o registro. Vai ficar feliz. Vamos ver? Ó. Nossa senhora, que cagada que eu fiz. Viu? Como o cara manja. Bom, quando a gente não sabe o que está acontecendo, o debug sempre vai nos mostrar a resposta. Então ele vai ficar brincando aqui 1 milhão de vezes. Deixa eu botar um ponto de parada no del line. Legal, parou aqui. Get cursor line, primeira linha. Ah, olha que interessante. Caramba. Eu deletei uma linha da nossa tabela aqui. Perfeito, ele fez o que tinha que fazer. Mas eu vou continuar, ó. Vou voltar. Get data. Eu verifico. Se essa tabela está inicial, seleciona de novo. Aí ele seleciona novamente. Então se eu tiver 2 registros aqui, ele vai funcionar. Mas se eu tiver um, ele vai ficar nessa briga. Por quê? Porque essa lógica aqui, deixa eu entrar na tabela, na tela. Essa lógica aqui, esse get data, não pode ficar aqui na verdade. Por quê? Porque ele tem que ser inicializado a primeira vez e não encher mais o saco. Então, deixa eu pegar esse carinha aqui. Eu vou deletar esse viado. Ó, diferente do perform, que quando ele não está criado, o compilador para e fala, ó, você precisa criar esse perform para eu dar aceite na sua compilação. O module, ele não precisa existir para o código aceitar a compilação. Entendeu? Essa é uma das diferenças também do module. Então, aonde a gente vai colocar? Muito
num lugar muito lógico, na inicialização que ele passa uma vez. Perform get data. Ó, não existe esse perform, se eu compilar, ele vai chiar. Mas quando tem module, ele não chia, certo? Então, no get data eu ponho select. Vamos aqui na estrutura, na estruturação, na parte hierárquica, sair da edição, vou ativar, vou dar um F8. E se eu clicar aqui, plim, bacana, né? A gente poderia até colocar uma confirmação, deseja realmente deletar os registros, mas aí é demais, né? Feito isso, o que a gente tem que fazer? Vamos tirar os botões, esse botão aqui, quando não tiver registro, certo? E outra coisa, essa telinha aqui, ela não precisa ficar em modo de edição se não tem nenhum registro aqui. Então vamos fazer as duas coisas. Vamos tirar este botão e vamos deixar essa linha aqui inabilitada no caso de não ter nenhum registro aqui. Porque realmente não faz sentido colocar alguma coisa aqui. Certo? Então vamos lá. Como a gente faz isso? Para fazer esse tipo de alteração, lembra que a gente usou o Loop at Screen para mudar algumas características e opções da tela? A gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez de a gente fazer o Loop at Screen, por exemplo, deixa eu fazer aqui, ó. Quando a tela roda, a gente tem vários Loop at Screens acontecendo. Isso foi uma coisa que eu demorei um pouco para entender. Por exemplo, se a gente colocar lá no PBO um Loop at Screen, ele vai passar por alguns campos da tela, por exemplo, por este bloco aqui, e por esses carinhas aqui, e também por esses textos. Acabou. Ele não vai passar por aqui. Se a gente colocar o Loop at Screen dentro daquele loop da Table Control, aí ele vai passar por esses carinhas aqui, ó. Este, acabou. Ele passa pela screen da linha. Então a gente tem bem essa separação. Então se a gente quiser mexer nesses carinhas aqui, a gente coloca um, deixa eu entrar na tela, no fluxo, nós colocaríamos um module e um loop at screen fora deste loop da Table Control. Se a gente colocar um loop at screen aqui dentro, aí ele vai estar restrito só aos campos da linha. O que faz todo sentido, para não misturar aonde você quer mexer. Então vamos colocar um module aqui. Handle Fields. Tran Loop at Screen. And Loop. Não esqueçam do Modify Screen, senão ele nunca vai dar efeito. E olha que interessante. Deixa eu voltar aqui. Quando ele está dentro aqui e verificando a linha, o objeto, que é uma estrutura complexa da Table Control, tem um campo nela que chama Current Line, ou seja, a linha corrente. A linha corrente não, né? Current Line. A linha em questão do loop. A linha em que ele está executando o loop. Então a gente consegue verificar qual é a linha dele. Nesse Move Data aqui, ele já dá um Read Table na linha da tabela interna onde tem os dados. Então, se existir registro, ele vai mover os dados da linha dessa tabela, nessa estrutura, conforme esse index aqui, que está relacionado com a linha corrente, sei lá, com a linha atual do loop, certo? Se não tivesse registro, com esse clear aqui, essa estrutura vai ficar em branco. Então a gente vai poder utilizar essa estrutura como referência. Então a gente coloca assim, ó. Case screen when tal, when others and case.
Eu vou deixar esse cara aqui. If res is initial and if screen input igual a 0. Ou seja, não vai imputar nada. Aqui eu vou colocar o nome daquele botão. Qual que é o nome do botão que a gente colocou lá? GDeline. Legal. Então, quando for nesse botão, ele vai fazer a mesma verificação. Se o registro em questão for igual a 0, aqui a gente vai colocar... Se a gente colocar só o input igual a 0, vai acontecer o seguinte. Deixa eu ativar tudo aqui. Executar. Então, olha que interessante. Não tem reg nesse campo aqui, ó. O campo de reg está vazio. Então, ele deu para cada um input igual a 0. Eu não consigo imputar nada. E deu input igual a 0 nos botões da lixeirinha. Legal, mas não é exatamente isso que a gente quer. No caso da lixeirinha, foi por isso que eu separei aqui. Deixa eu editar aqui. A gente vai ter mais um atributo que é o invisible. No caso do invisible, a gente vai colocar ele, setar ele como 1. Para quê? Para ele ficar como 0. Para ele sumir. Para ele sumir. Por que não sumiu? Uai. Interessante. Provavelmente ele entrou aqui, ó. Vamos entender por quê. Ele parou nesse loop aqui. Ah, fiz uma besteira aqui, ó. Quando eu coloco case, eu coloquei case estrutura. Então ele está pegando a estrutura e comparando com uma string. Só que não vai acontecer isso, né? Esse foi o erro. Eu tenho que colocar o quê? Case name, porque eu quero comparar o nome da estrutura. Agora vai. Tran. Ah, olha que interessante. Ele sumiu os botões aonde o registro não aparece. Deixa eu colocar esse invisible para cá também para ver o que acontece. Olha, interessante, né? Porque ele some também toda essa tranqueirada aqui que fica do listbox. Então, visualmente ficou bacana. Eu gostei. Então, vamos deixar os dois assim. Então, no caso, a gente poderia nem ter essa divisão do case aqui. Mas vamos deixar assim, porque se a gente quiser implementar alguma outra coisa, a gente consegue fazer. Legal? Legal. Eu vou colocar aqui também uma coisa. Vou colocar uma coisa aqui. Vou colocar uma coisa. Eu vou nessa tabela aqui, vou colocar um campo de senha. Porque isso é muito importante vocês saberem. Ir para o zombie, senha. Vou criar esse campo. Senha. Vai ser tipo um char, sei lá, de 30. Senha. Opa. Então, coloquei o campo senha aqui. Voltar. Eu vou colocar na tela, vou no Screen Painter aqui, clicando em Layout. Legal. Eu vou colocar mais um campinho aqui. Como ele está meio bagunçado, eu vou fazer uma pequena separação aqui. Deixar um pouquinho para cá esse nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar esse cara para cá. Vou colocar esse cara para cima. E vou colocar mais um campinho. Vai aqui no vermelhinho. Põe aqui. Dá um Enter.
get from dictionary, coloca esse carinha aqui. E aí vou subir um pouco esse safadinho para ele ter mais espaço para nossa table control. Subir aqui, vou complementar aqui, colocar aqui embaixo. Legal. Só uma coisa bacana da table control é o seguinte, se a gente dar um duplo clique aqui, a gente tem uma opção aqui que é Fixed Columns. Ou seja, qual coluna a gente quer que fique fixa, porque quando a gente andar assim, percebe que ele vai movendo todas as colunas e tem algumas informações que a gente quer manter fixa para entender o que está acontecendo. Então, vamos manter fixa, por exemplo, o botão de delete e o reg. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e coloca 2. Ou seja, ele vai ficar fixo até a segunda coluna. Olha que legal. Tá vendo? Ó? A coluna de registro vai ficar sempre ali visível. Bacana. Então vamos ativar. Vamos aqui na raiz, F8. Olha que legal, um campo de senha. A gente vai ter que colocar o campo senha também no fluxo de PicPic. Ou não. Vamos deixar sem, porque pode ser que a gente não queira colocar nenhuma senha. Mas olha que estranho. Se a gente está com um campo de senha, a gente não pode deixar esse campo visível. Ou melhor, a gente precisa que esse campo seja efetivamente um campo de senha, com asterísticos. Como fazer isso? Antes de fazer isso propriamente dito, a gente vai pegar e colocar este campo de senha aqui, ó, também, certo? Então vamos voltar, vamos na nossa tela, Screen Painter, e vamos adicionar aqui vamos pegar do Get From Program. Ele apareceu aqui. Olha que legal. Nós alteramos na tabela. E como está tudo relacionado com ele, por causa dessa centralização da SAP, ele já repercutiu em tudo. Isso é muita repercussão. Legal. Vamos colocar aqui um senha. Será que a gente consegue colocar um... Olha. Pass. Bacana. Olha que bonitinho, a gente conseguiu colocar um ícone de senha fofinho. Bacana. E o campo aqui, ó, brown. Vamos voltar, vamos para a raiz. Tran. Legal. Lindão. Ó. Olha que bacana. A primeira e a segunda coluna, elas estão fixas. Porque a gente fixou elas. Só que a gente está com o mesmo problema aqui. Um campo de senha não pode ser um campo aberto assim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tratar este campo para que ele seja exibido como um campo de password. E por que eu quis colocar esse campo? Porque a gente vai ter um loop at screen em dois lugares diferentes. Um para tratar aqui e outro para tratar aqui. Certo? Então vamos dar um voltar. Vamos na tela de novo. Vamos ter uma intervenção aqui e uma intervenção aqui. Module, handle, fields. Nós não podemos... A gente até poderia chamar o mesmo module e tratar tudo aqui. Dá para fazer assim. Talvez a gente faça assim. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Embora ele não passe pelos mesmos elementos, mas como o loop at screen é o mesmo, o comando, a gente vai acabar conseguindo utilizar ele nas duas formas. Então vamos lá. When. Deixa eu pegar o nome do campo. Cadê você, bichinho? Cadê você, bichinho? Aqui. Põe. Então, caso seja você. Olha que legal. A gente vai colocar screen input igual a 0 e screen igual a 1.
Não, na verdade, igual a 1, invisible igual a 1. Olha que legal. Quando for este campo, a gente vai deixar que ele seja imputado, mas a gente vai colocar ele como invisível. Aí o que seria isso? Como é que você pode imputar num campo que é invisível? A lógica diz que não faz muito sentido. Logo, para um campo ser imputado e invisível, ele é um campo de senha. Ah, muito louco, hein? Muito louco, mano. Muito louco isso. Vamos executar aqui essa... Cara, olha o que eu fiz. Quebrei o bagulho. Quebrei totalmente. Ah, mas ó, o campo tá como senha. Caraca, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver a besteira que eu fiz. Olha, realmente eu não faço a menor ideia do que eu fiz. Bom, só nos resta debugar. Cara, que loucura, cara. Agora a gente vai precisar entender o que eu fiz aqui. Deixa eu comentar esse cara, só pra ver se ele vai voltar ao normal. Interessante. Ah, puta. Sabe o que acontece? Tudo tem uma explicação, né? O fato de eu utilizar o mesmo carinha aqui fora e aqui dentro é o seguinte. Olha que curioso. Quando ele executa aqui fora, ele passa. Como ele não está esperando os campos que tem na table control, ele vai cair sempre nessa opção Others. E vai citando invisível aqui, ó. Pá, 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 pá. Então, isso aqui que eu fiz, na verdade, foi... Eu fiz de uma forma burra. Tá errado isso aqui. A gente tem que separar as coisas. Senão vai dar essa incompatibilidade. Vamos colocar aqui handle fields, aqui handle fields tc, de table control. Então, este carinha aqui, eu vou tirar o miolinho dele, colocar no table control. Nem precisa tirar o miolinho, a gente pode usar os dois, mas a gente vai alterar. Então, da tc, deixa quietinho como estava, que já estava funcionando. A gente tira essa porcaria que eu fiz aqui. E aqui, a gente coloca... Não tem nada de when others aqui. Então, olha como é que ficou. Então, quando for o handle fields normal, ele vai tratar só este campo. Quando for o when others, ele não vai mexer em nada. E no outro, deixa como estava. Deixa eu ativar tudo. Executar. Ah, agora sim. Legal. Sumiu esse campinho aqui. Aqui aconteceu um outro side effect. Side effect é efeito colateral. Olha que loucura. Vamos entrar na tela. Na tela, a gente tem esse carinha aqui. E temos o texto que acompanha ele. E percebam que ele tem o mesmo nome. Ou seja, nós estamos utilizando um parâmetro que não é unívoco. E um campo que é invisível, só que ele é um label, como ele não tem input mesmo, ele acaba sumindo. Então, como é que a gente faz? Vamos fazer de uma outra forma. Neste caso aqui, vamos entrar neste campo. E aqui tem algumas opções interessantes. Uma delas está nesses grupos aqui. Então a gente tem 4 possibilidades de grupos que a gente consegue agregar para fazer uma certa significação no termo de vamos fechar todos esses campos ou vamos fechar só alguns desses. Então ele funciona como um agrupador para você conseguir tratar no loop at screen. Vamos colocar esse carinha aqui com PSW, ou seja, o group 1 dele vai ser PSW.
E assim a gente vai conseguir determinar e fazer uma referência somente para este campo aqui, certo? Uma outra forma seria mudar o nome desse cara. Só que se a gente mudar o nome desse cara, ele perde a tradutibilidade dele. Legal? Então vamos voltar no Handle Fields. Em vez de colocar este cara aqui, dessa forma, vamos colocar de uma forma diferente. Vou tirar este case aqui. Vou colocar if screen group 1 igual a então, se a gente debugar aqui, a gente vai ter o group 1, group 2, group 3 e group 4 no caso, né? Por quê? Porque tem 4 grupinhos ali. E aqui a gente restringiu esse viado. A gente pode também não. Então vamos deixar aqui. Vamos executar e não deu certo. Caraca, não deu certo por quê? Tá vendo que a tela aqui está inativa? Então a gente fecha, ativa tudo e... Ah, caraca, sumiu de novo esse desgraçado, que viado. Vamos tentar entender o que eu fiz de errado aqui. Eu vou entrar na tela mais uma vez. É, realmente estranho, porque eu só mexi nesse cara aqui. É, tem coisa que é só debugando mesmo. Então tem Screen Group e Screen Name. Não é este. Não é este, não é este. Aqui, senha. Então, ele está na senha, passou pelo grupo. Ele vai passar quando for texto. Também. A gente tem tanto label quanto field tem o mesmo nome. Ó, aqui ele está passando pelos campos da... Ah, aqui já é... Que estranho. Deixa eu tentar entender aqui.